E aí, pessoal, vamos lá para a atividade de hoje? Bom, primeiro você vai lá, né, página 378, 379, e vai dar uma lida, né, na formalização do Teorema de Tales, ok? Então aqui, né, no slide aqui eu estou trazendo, né, essa parte do texto para você não ter dúvidas sobre o que é, né? Então, nesse momento aí, pausa o vídeo, faz a leitura, né? Faz a leitura da primeira parte, faz a leitura da segunda parte, tá? E aí você solta aqui a videoaula, né? O importante está aqui, né? Marcado aqui dentro desse quadro. Em um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, a razão entre as medidas de dois segmentos determinados sobre uma das transversais é igual à razão entre a medida dos dois segmentos correspondentes determinados sobre a outra transversal. Ah, professor, eu não entendi nada, li, não entendi. Ok, é um pouco confuso mesmo, porque é uma linguagem, né, que não faz parte do nosso dia a dia, tá? Mas é legal você ler, é legal para você, né, conseguir ir assimilando esse tipo de linguagem, tá? Uma linguagem um pouco mais formal da matemática. Tá? Mas não precisa se preocupar que isso é bem mais fácil do que parece, tá? Então, você terminando de ler aí, né? Então, vamos lá. A gente vai chegar, né, nessa situação problema aqui que ele está propondo, né? Que é uma situação problema onde eu tenho um feixe de paralelas, né, cortadas por duas transversais, né? Então, aqui ele vai dizer, né, considere na figura que mostra o feixe de paralelas formados pelas retas R e ST. Então, está aqui R, está aqui S, está aqui T. Que os segmentos que começam em A terminam em B, o segmento começa em A termina em B, e B e C são comensuráveis, né? E B e C são comensuráveis. A gente estudou comensuráveis. Vocês estão lembrados? Então, segmentos comensuráveis é quando eu posso medir um segmento utilizando o outro como referência, né? Então, eu posso medir, né, o segmento AB usando, né, o segmento AB usando BC e posso medir BC usando AB, né? Então, a gente pode fazer isso. Isso quer dizer esse comensurável aí. De modo que, quando eu pego AB, né, e vou escrever em função de BC, a relação é de 2/3. Você deverá mostrar que A', B', né, o segmento que começa em A' e termina em B', está lá o segmento A', B', dividido por B', C', né, também vale 2/3. Isto é, as medidas dos segmentos AB, BC, A', B' e C', e B', C' são proporcionais. A partir da igualdade AB sobre BC, ou seja, 2/3, podemos concluir que existe um segmento de medida U, né? Está aqui o segmento de medida U, que cabe 2 vezes em AB, então cabe 2 vezes em AB, e 3 vezes em BC. Né? Então está lá. Vocês estão lembrados que para determinar, né, os segmentos comensuráveis a gente tirava máximo divisor comum dos segmentos? Estão lembrados disso? A gente encontrava um segmento que era capaz de dividir os dois segmentos. Então, é isso que está acontecendo aqui agora, tá? Foi tirado o máximo divisor comum entre o segmento AB e BC e se encontrou-se uma medida U, tá? Que dá para dividir todos em partes iguais. Então, entendido isso, né? Podemos concluir que AB é igual a 2U e BC igual a 3U. Assim, podemos construir a figura abaixo, em que as retas tracejadas são paralelas às retas R, S e T. Então, eu tenho aqui, na verdade, um feixe de paralelas de 6 retas. Entendeu o problema, né? Vamos seguir em frente. Bom, antes da gente continuar lá com a atividade 1 e 2, eu vou trazer aqui uma formalização do Teorema de Tales aqui de uma maneira mais fácil e mais direta, tá? Para que vocês não fiquem, né, pensando que Tales é complicado, porque não é, tá? Então, vamos observar aqui o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho um feixe de retas paralelas, tá? Cortadas por duas transversais. Muito bem, né? Entendi, professor, está lá. E nessa transversal aqui,
eu tenho as medidas, né? Ó, eu tenho a distância aqui desse segmento é igual a 4, desse segmento aqui é igual a 10, desse segmento aqui é igual a 12, a distância desse segmento aqui é 2, né? Esse segmento aqui é x e deste segmento aqui é y. Tá, entendi, né? O que diz Tales? Tales diz o seguinte, a razão que existe entre segmentos de uma mesma transversal é a mesma razão na outra transversal, quando essas transversais estão num feixe de paralelas. Vou traduzir isso aqui numa relação matemática, tá? No esquema dos segmentos comensuráveis que a gente viu. Então, 4 está para 10, ó, então eu vou montar a razão aqui, ó, 4 está para 10, da mesma forma, né, que o 2 está para x. Então, o que Tales diz? Tales diz que a razão entre dois segmentos aqui em uma transversal é a mesma razão, né, na outra transversal, considerando as mesmas retas paralelas, ok? Bom, e o que eu tenho aqui agora? Bom, o que eu tenho aqui é uma proporção, que a gente viu como calcula, né, como se calcula uma proporção. O produto dos meios tem que dar o mesmo resultado. Então, 4 vezes x é igual a 2 vezes 10, 20. Portanto, o 4 que está multiplicando, eu passo dividindo, portanto, x é igual a 20 dividido por 4, 5. Portanto, x é igual a 5. Acabei de calcular aqui o valor de x. Muito bem, seguindo o raciocínio, né? Eu posso fazer a mesma coisa. A razão entre o 10 e o 12 é a mesma razão entre o 5 e o y. Portanto, 10 está para 12 do mesmo jeito que 5 está para y. Bom, o produto da proporção, o produto dos meios tem que dar a mesma coisa. Portanto, 10 vezes y é igual a 5 vezes 12, 60. O 10 está multiplicando, passa dividindo, portanto, 60 dividido por 10, fazendo essa conta aqui, né, simplificando, y é igual a 6, tá? Então, através do conceito de proporção, a gente consegue resolver um problema de teorema de Tales. Então, Tales, na verdade, são problemas de proporção, né? De proporção direta, tá? Então, se eu sei trabalhar com proporção, eu sei trabalhar com o teorema de Tales também. Vamos acompanhar aqui o exercício seguinte, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho aqui a transversal U, né, que está medindo x, e esse segmento aqui está medindo 1, e eu tenho a transversal V, né, que tem um segmento aqui medindo 2, e um segmento medindo 3. Então, eu preciso tomar cuidado, né, que a razão aqui, x, está para 1, né? Eu preciso montar a razão dentro da mesma transversal. É a mesma aqui, 3 está para 2, tá? 3 está para 2. Multiplicando aqui cruzado, né? 2 vezes x, 2x. 3 vezes 1, 3. Portanto, o x é igual a 3 dividido por 2. Portanto, o x é igual a 1,5. Lembrando que eu não preciso dividir, né? Só quando o problema está exigindo. Eu só dividi aqui para mostrar para vocês que eu posso ter, né, um número decimal como resposta do problema e eu tenho que saber me virar com isso, tá? Próximo exercício. Então, tá lá. Tenho aqui a transversal aqui, que eu posso estabelecer a razão 15 está para 5, da mesma forma que 20 está para x, resolvendo a proporção, né? Essa proporção é imposta pelas retas paralelas, então 15 vezes x dá 15x, e 5 vezes 20 vai dar 100. Então, o 15 que está multiplicando, eu passo dividindo, né? Então, está lá, x é igual a 100 dividido por 5, 100 dividido por 15, e eu consigo simplificar, né? No caso aqui eu tenho uma fração, eu preciso simplificar, vou dividir em cima e embaixo por 5.
100 dividido por 5 vai dar 20. 15 dividido por 5 vai dar 3. E isso aqui, né, quando eu vou dividir lá, 20 por 3 dá 6, que dá 18, falta 2,0, que dá 6, 6, 6 e assim por diante, né? Então dá uma dízima periódica que você já sabe, né, como converter isso numa fração, tá? Mas a gente pararia por aqui, tá? Um resultado fracionário. Muito bem, vamos ver mais um caso. E aí eu tenho uma expressão aqui, né? Isso não deve te assustar, né? O fato de eu ter uma expressão aqui, a igualdade de razões continua a mesma. Então, 3x mais 1 está para 5x menos 1, da mesma forma que o 4 está para 6. Então, eu vou multiplicar aqui, né? E multiplicar aqui é multiplicar o 6 vezes 3, 18x, 6 vezes 1 positivo, 6, né? E multiplicar cruzado aqui é 4 vezes 5, 20x, 4 vezes menos 1, menos 4. E aí, né, eu tenho uma equação que eu preciso organizar, né? Eu preciso colocar os elementos x do mesmo lado. Então, eu vou fazer isso, tá? Como aqui o elemento maior está do lado direito, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou deixar o 20x aqui e vou mudar o 18, que vai ficar negativo. E o 6 positivo desse lado, eu vou mudar o 4 aqui, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 10. 20x menos 18x é igual a 2x. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Portanto, o x é igual a 5. Então, eu consigo determinar aqui, né? 3 vezes 5, 15, mais 1. Isso aqui seria 16. Aqui, 5 vezes 5, 25, menos 1. Aqui seria 24. Ok? Então, agora que você entendeu, né, que Tales nada mais é do que uma proporção, agora a gente vai lá, né, e vamos resolver o exercício 1. Opa, antes aqui tem uma formalização, né? Aqui uma última atividade. Então, se eu tenho aqui x e y, aqui eu tenho a e b, então eu preciso fazer x está para y, assim como a está para b. Uma igualdade de proporção, tá? Só para você, só para formalizar mesmo aí, que trata-se de uma proporção, ok? Então, vamos lá, continuando. Agora a gente vai lá para o exercício, tá? Que a gente vai usar essa estrutura. O que se pode afirmar sobre as medidas dos segmentos determinados pelas 6 retas paralelas da figura anterior sobre a transversal B, né? Então, ele quer aqui que você me diga algo sobre as medidas de todos esses segmentos aqui, né? Desses segmentos. O que nós podemos afirmar, né? Bom, se todos aqui são iguais a U, todos aqui são iguais a x, né? Então, vamos lá. Todos são iguais, todos têm a mesma medida x. Explique detalhadamente o seu raciocínio, né? Como que eu sei que isso aqui, tudo isso é x, né? Porque a gente, né, dentro da proposta do teorema de Tales, se eu tenho aqui, né, a razão que eu tenho aqui para esses dois segmentos será a mesma razão que eu tenho aqui. E se eu determinar, né, o máximo divisor comum aqui, nesse caso aqui vai ser U, o máximo divisor comum aqui vai ser x. Mas eu vou traduzir isso aí de uma maneira mais tranquila para você entender, tá? Então, observando a reta transversal A, né, todos os segmentos apresentam a mesma medida U. Aplicando o conceito do teorema de Tales, que indica que a razão em uma transversal é exatamente igual à razão em qualquer transversal no mesmo feixe de paralelas, né? Então, se isso aqui produziu vários U's, né? Aqui vai produzir vários, é isso que está dizendo aqui. Podemos concluir que todos os segmentos são iguais a x, né? Então, eu usei uma linguagem não tão formal, tá? Uma linguagem intermediária, para que fique bem claro aí o que está acontecendo, tá? A partir da sua resposta no item 1, determine a razão B', né? Então, qual que é a razão aqui, A', B'? Bom,
A', B', está para B', C', né? Então tá lá, ó. O segmento que começa em A' e termina em B' é 2x, né? Tá lá. O segmento AB aqui é 2u, o segmento A', B' aqui é 2x. Muito bem. O segmento B', C' aqui é U, né? Aqui é 3u, aqui é tudo x, então o segmento é 3x. Bom, o que dá para simplificar? Aqui dá para simplificar x por x, né? Portanto, a razão é de 2/3, exatamente igual aqui, né? Razão de 2/3, ok? Bom, terminamos, né, a atividade de hoje e você já tem condições de fazer os exercícios, né, da página, vamos lá, exercício da página 380, tá? Página 380. E você vai aplicar o conceito de proporção, tá? Esquece toda essa formalidade de Tales, tá? Para fazer os exercícios. A gente resolve Tales resolvendo proporções. Então, qualquer coisa você revisa aí, né? Os pontos que a gente tem lá, que eu estou trabalhando cada feixe de paralelas, né? De um jeito diferente, para você conseguir fazer as atividades da página 380 e 381. Ok? Um abraço.